Olá, eu sou Maria Lúcia Galinaro. Alguns de vocês já me conhecem, outros não. É um prazer estar com vocês hoje, nesta oportunidade. E nós vamos iniciar um bate-papo hoje bem gostoso, falando de um aspecto da depressão junto com a espiritualidade, né? O que influencia a espiritualidade, o nosso momento depressivo e vice-versa. Mas antes de nós conversarmos um pouquinho sobre esse tema que é, acredito eu, bem interessante, eu gostaria que nós pudéssemos, para que nós entremos em sintonia, estejamos na mesma vibração, fizéssemos uma prece, que todos vocês possam me acompanhar na prece de abertura desse nosso bate-papo, desse encontro de hoje, combinado? Então vamos serenando os nossos olhos, o nosso coração, envolvendo ao Mestre Jesus, que Ele esteja sempre ao nosso lado, na nossa caminhada, com a espiritualidade maior, com os amigos queridos encarnados e desencarnados do Fonte Viva, casa hoje que nos convida a falar, em nome de Deus, no aprendizado do Evangelho, em nome de Jesus e de todos os amigos queridos. Senhor, nos coloca sempre aptos a aprender cada vez mais da Tua doutrina que nos esclarece, nos liberta e mostra-nos a verdade da nossa consciência, das ações e reações dos nossos atos, do plantio, Senhor, para uma colheita farta de benesses. E principalmente, Pai querido, que Tu não nos abandonas jamais, que estamos contigo sempre nesta caminhada, nesta jornada, mesmo que muitas vezes não notemos Tua presença, pois Tu nos carrega no colo diante das nossas fraquezas. Pai querido, nos abençoe e esteja conosco, por hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, meus amigos, falar um pouquinho sobre a depressão no aspecto doutrinário, no aspecto espírita, né? E é muito importante falarmos desse assunto neste momento, onde nós temos aí um momento de reclusão por conta de uma pandemia, né? Um vírus que mundialmente atacou o nosso planeta, nossa Terra azul, e fez com que nós estejamos numa reclusão, vivendo mais dentro de nossas casas, saindo só para o necessário. É claro que aqueles que têm que trabalhar o façam da forma mais correta e saudável possível, se protegendo aos outros que estão em sua família e no ambiente de trabalho, não é verdade? Mas muitas vezes, e digo por causa própria, esses dias eu me senti bem entristecida por conta disso tudo, das notícias que nós vemos, das coisas que nós lemos, né? Então nós percebemos que a depressão, que é uma doença da modernidade, que é uma doença da alma, também tem crescido junto com essa pandemia, né? Tem atacado mais pessoas, né? Nós temos ouvido relatos que muitas pessoas estão precisando, usando, né, através da videoconferência, do celular, as consultas com seus psicólogos, com seus psiquiatras, com seus terapeutas, né? Isso é muito importante. Por que é importante? Porque nós estejamos abertos a dividir com aquele que pode nos ajudar da melhor forma no momento de dificuldade. Uma das coisas que eu gostaria de dizer para vocês é como reconhecer a depressão. Será que é aquela tristezinha que nós estamos sentindo? Será que é aquela amargura que está no nosso peito, aquele aperto que a gente sente de vez em quando? Ou aquele pensamento divagando que a gente não consegue se concentrar em nada? Ou aquele pensamento muito acelerado que pensa em tudo ao mesmo tempo? Aquela ansiedade que não conseguimos controlar? Aquele medo exacerbado de sair de casa, de abrir as janelas, de deixar a luz entrar, aquela vontade de ficar dormindo no escurinho, aquela vontade de não tomar banho, não se arrumar, ficar prostrado. Será que isso não são alguns aspectos da depressão? São. Claro que às vezes a gente tem vários deles, ou um ou outro só. E esse um ou outro pode ser que naquele dia a gente não esteja bem e não é uma depressão. Mas quando nós vamos acumulando alguns desses aspectos, quando a tristeza não passa, quando a vontade de não se arrumar não aparece, a gente continua naquele marasmo, naquela sintonia de mágoa, de incertezas, de dúvidas, de medo,
nós vamos nos fechando em nós mesmos. E nós vamos criando procedimentos depressivos para conosco mesmo. Nós vamos nos atacando nossa alma. E a nossa alma, quando ela está fragilizada, nosso pensamento se fragiliza e aí nós abrimos brechas à espiritualidade inferior. Alguns amiguinhos que estão sofrendo, que não sabem que desencarnaram, que passam por momentos de dificuldade também no plano espiritual, veem em nós amigos, comparsas, porque estão se comprazendo com a nossa tristeza, estão tristes como nós. Se juntam a nós e aí nós passamos a ser obsediados e a obsediá-lo. Olha que interessante, né? Não é ele só o nosso obsessor, nós também, porque nós vamos entrando nessa sintonia, nessa tristeza e vamos juntos aumentando esse sentimento de desamparo, de irritabilidade, muitas vezes. Então, o que acontece? Nós abrimos a porta da invigilância, nós nos desequilibramos e esse desequilíbrio abre as portas da obsessão. Pode ser que essa obsessão seja mais forte, mais ferrenha, daqueles inimigos que tenhamos trazido do passado, ou ainda por nossas mazelas, nossos vícios diante da depressão. Às vezes a depressão faz com que a gente beba mais, com que a gente entre numa sintonia da maledicência, porque falar mal do outro tira de nós o foco para com nós mesmos, né? Então nós vamos abrindo espaço para os obsessores. E aí nós estamos com a nossa alma doente, com a nossa mente perturbada, com o nosso coração apertado. E começamos a desenvolver, junto com tudo isso, sintomas clínicos, onde o nosso corpo físico apresenta também sintomas da depressão. Um cansaço muito grande. Ai, mas hoje eu não fiz nada, por que eu tô tão cansada? Nossa, como eu tô desanimada, que dor no meu corpo, que dor nos meus ombros, que dor na minha cabeça. Meu estômago está embrulhado, estou enjoada, não quero comer, tudo que eu como faz mal. Também são aspectos que nós vamos trazendo para o nosso corpo físico decorrentes dos sintomas depressivos. Dor de cabeça, a fadiga, a insônia, né? Não conseguimos dormir, ficamos com aquela nossa mente ligada nas bobagens, nos pensamentos aleatórios, né? Ou o sono exacerbado, queremos dormir o dia inteiro, não temos coragem para levantar, as dores no corpo, né? Então são sintomas que vocês podem ou não acreditar, mas eu passei num momento, uma síndrome do pânico, eu passei por 1 ano de síndrome do pânico. E esse 1 ano eu tinha momentos de ansiedade extrema e nesses momentos eu tinha pressão alta, a minha pressão subia e aí eu tinha que ir para o hospital, eu tinha que ser medicada para baixar a pressão e eu tinha que tomar um remédio para acalmar, para poder o meu organismo se estabilizar e aí eu consegui retornar às minhas atividades normais. Então olha só. O nosso corpo físico vai apresentando dificuldades e essas dificuldades vêm pela ansiedade, pela crise do pânico, pelo medo exacerbado, que são também aspectos depressivos, aspectos da depressão que ataca a nós como um todo. E aí nós estamos com aqueles 3 aspectos que a doutrina nos ensina, que nós temos em nosso corpo, ou seja, corpo, 3 princípios, né? O nosso corpo físico, o perispírito e o espírito, estão os 3 atacados. Os 3 sofrem do processo depressivo. E o que nós faremos, então, para cuidar desta depressão? Uma boa pergunta, não é? Aí vocês vão falar assim, a gente vai no centro tomar passe. Exatamente. A gente vai procurar uma orientação na casa espírita, né, um atendimento fraterno, onde nós vamos colocar a nossa ansiedade para fora, as nossas dúvidas, os nossos medos, e aí nós vamos conversar ou com o encarnado ou com o desencarnado, se essa casa oferecer o atendimento fraterno ou orientação mediunizado, como na nossa casa faz, e aí nós vamos receber um tratamento. Só que muitas vezes esse tratamento só da casa espírita não resolve. Por quê? Eu não falei que a depressão atacou a nossa alma? Atacou. O tratamento espírita
ele vai ajudar a nossa alma a buscar o equilíbrio. Só que também começou a mostrar no nosso perispírito essas mazelas, essas manchinhas, essas energias negativas, que a fluidoterapia também vai ajudar. Só que aí do perispírito passou para o corpo físico. Muitas vezes nós precisamos de medicação, precisamos de terapia, conversar com o psicólogo, bater um papo, para que esse psicólogo consiga ver e nos orientar naquilo que nós possamos mudar emocionalmente, entender nossas emoções, nossos pensamentos e de que forma podemos nos fortalecer, podemos mudar. E se o psicólogo só não conseguir nos ajudar, nós muitas vezes precisamos do psiquiatra. Ah, Lúcia, psiquiatra é coisa de doido. Não, não é. Psiquiatra é um médico que vai medicar-nos, vai nos dar a medicação necessária para que os nossos neurotransmissores que estão sofrendo com a depressão possam voltar ao ritmo normal, para que a gente pense normalmente, para que a gente tenha aí o nosso dia a dia retomado, né? Então a gente precisa muitas vezes desse remedinho para acalmar, para estimular o nosso pensamento, acalmar nossas sensações, os nossos sentimentos. Então é por isso que é muito importante, às vezes, também o tratamento com o psiquiatra. Então, olha só, nós somos no médico, nós somos no psicólogo, nós somos na casa espírita. Para isso eu preciso lá, lembra daquele primeiro passo? Entender que eu estou depressivo. Eu estou depressivo, eu busco ajuda. E eu busco essas ajudas todas. Por quê? Eu sou um ser integral e eu preciso retomar a minha vida. Retomar só na casa espírita é muito fácil, muito bom, é muito gostoso, porque lá as pessoas são carinhosas, as pessoas nos acolhem, as pessoas tratam de nós, e aí nós voltamos para a nossa casa. Mas eu preciso retomar também lidando com os meus familiares, que é a nossa primeira célula reencarnatória, né? Aquele lugar que a gente vem para acertar os nossos impasses reencarnatórios, e nós precisamos retomar nossa vida em sociedade, né? Às vezes nós depressivos, as pessoas que estão depressivas, hoje eu não vivo mais com isso, graças a Deus consegui alcançar o meu tratamento multidisciplinar, com a espiritualidade, com remédio, com terapia, e eu hoje não tenho mais a depressão no meu caminho. Mas, quando eu tinha, até pegar um simples metrô com muita gente já me deixava com medo. Então, a gente precisa voltar a conviver em sociedade. Hoje, nós estamos aqui reclusos dentro de casa, mas se Deus quiser, nós vamos voltar a viver em sociedade. Vamos trabalhar fora de casa, vamos passear, vamos poder viajar. E esse contato e esse convívio com pessoas deve ser da melhor forma possível, normal para cada um de nós. Não pode ter medo, não pode ter ansiedade. Então, nós precisamos trabalhar isso primeiro conosco. E temos que entender que a depressão, ela não é uma doença do rico. Ela não é uma doença da pessoa madura, bem resolvida, que de repente fica ruim da cabeça. Não, não. A depressão hoje, ela chega na criança. Ela chega no adolescente, ela chega no idoso. A depressão não escolhe mais faixa etária. A depressão não escolhe situações econômicas. Eu posso ser muito rico, ter um bom dinheiro, viver bem e ser depressivo. Eu posso passar por necessidades materiais e também ficar depressiva. Então, a depressão, ela não está associada a modo de vida. Ela está associada a sentimentos, ela está associada a vivências, a situações que, como gatilho, disparam em nós, que nos faz fechar-nos em nós mesmos diante de problemas que não conseguimos resolver. Problemas que passam a ser grandes dificuldades em nossa vida. E não é mimimi, não é frescura, não é uma doencinha, é uma doença da alma, é uma doença que se instala no corpo físico. Então, meus amigos, não vamos deixar que o julgamento do outro, a conclusão que o outro tenha sobre a doença, ou sobre nós, ou sobre você, faça com que você se desestimule a procurar ajuda.
ou a entender que você está depressivo, ou a ver a depressão em seu filho, seu companheiro, sua mãe, seu primo, seu tio, qualquer pessoa, seu colega de trabalho. E nós, se enxergarmos isso no outro, precisamos ajudá-lo. Precisamos ser essa mão estendida para que ele busque ajuda, para que ele encontre ajuda. Então é muito importante que nós consigamos entender, ver e aceitar. Aceitar é a palavra. A depressão. Então, às vezes, a gente pega e fala assim, mas o meu marido é uma pessoa tão forte, tão inteligente, ele tá sempre de bom humor, ele tá sempre de bem com a vida, ele trabalha tanto. E, de repente, meu marido mudou, meu marido tá diferente. O que será que está acontecendo com meu marido? Meu marido tem entrado em casa com os olhos tristonhos. Meu marido não se arruma mais como se arrumava. Será que meu marido está triste com o nosso casamento? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que nós estamos passando por um problema financeiro e ele não quer me contar? Pode ser algumas coisas nesse sentido, né? Às vezes o problema financeiro também é um dos gatilhos que pode aí trazer a depressão. Mas a depressão, ela vem bem devagarinho, com um probleminha que a gente não consegue resolver, e aí um outro problema que se torna maior, aí o convívio vai trazendo dificuldades, né? A inter-relação entre as pessoas, as inter-relações pessoais. Então são situações que nós precisamos ter uma observação do eu interior e do ser que está conosco, né? E aí tentar entender. Porque as pessoas fortes, essa semana eu disse isso, né? Os fortes também sofrem. Eu brinco, eu tô com a camiseta do Capitão América, porque eu adoro Avengers, adoro os Vingadores, né? Adoro o filme. E eu brinquei esses dias que um filósofo chamado Bruce Wayne, ou quem não conhece o Bruce Wayne, conhece seu nome de super-herói, é o Batman, né? O filósofo Batman disse assim: os fortes também sangram, né? Então não é porque a gente é forte, que aquela pessoa é muito forte, muito madura ou muito inteligente, ou um espírita devotado, está sempre no centro, ele faz caridade, ele é sempre uma boa pessoa, ele ajuda todo mundo. Não pode entrar em depressão, não pode passar por um processo depressivo, não pode ser obsediado, não pode estar adoentado. Todos nós, fracos, fortes, normais, porque todos nós temos um momento de fraqueza, todos nós temos um momento de fortalecimento, né? Nós somos seres em busca de evolução sempre e aprendemos a cada dia com as nossas atitudes e melhoramos com elas. Então nós estamos sempre buscando melhorar, sempre buscando crescer. E nesse crescimento podemos passar por dificuldades que desencadeiem a depressão em nós. Então, não vamos achar que ela é coisa de fraco. Não é. Até porque eu falei para vocês, né? Passei por um ano, não há um ano atrás, já faz mais ou menos uns 4 anos que eu tive, 4, 5 anos que eu tive a depressão. Eu passei um ano depressiva, mais ou menos, e eu sempre me considerei uma pessoa muito forte. Eu sempre estive à frente da casa espírita, eu sempre estive com as pessoas que me pediam ajuda a todo instante, eu sempre tive na minha casa fortalecimento de correr atrás, de buscar, de trabalhar, de entender. Então, olha que pessoa, né, poderosa. Não. Forte, quando a gente tem que correr, a gente é forte, a gente tem que fazer, a gente faz. Mas todos nós temos o nosso lado frágil, todos nós sofremos, todos nós nos decepcionamos com alguma coisa, entristecemos com alguma coisa. E isso pode ser um gatilho da depressão. O que é gatilho? É um start, é o início, né? Às vezes nós passamos por uma crise muito grande, por um sofrimento muito grande, por uma preocupação muito grande. E aí, isso é o gatilho, é o início, é a abertura da porta para o processo depressivo. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, aquela pessoa que ficou muitos anos desempregada. E ela está já num momento que ela já perdeu a esperança de voltar a trabalhar. Ela já não tem dinheiro para mais nada. E aí ela se acha inútil,
E aí ela vai fazendo o quê? Ela vai se sabotando, porque ela já não tem mais o que fazer para buscar o mercado de trabalho, para buscar ser útil. Ela acha que ela não é mais útil. Todos nós somos úteis, todos nós temos algo bom a dar e aprender ainda. Mas aí ela vai entrando nesse processo depressivo. De repente, um amigo vem e fala assim, olha, eu pensei em você porque você é a personagem que eu preciso, tem aquela personalidade para aquele trabalho, eu sei que você vai ser super bem naquele projeto que eu tenho. Vamos, eu quero te contratar. Aí a pessoa está tão depressiva que ela nem acredita mais nas possibilidades dela mesma. E ela tem medo de ir para esse processo, para esse novo projeto, para esse amigo que está abrindo a porta e se frustrar e não ir bem e não dar certo, né? Por quê? Porque ela não acredita nela mesma mais. Então, às vezes ela precisa desse empurrão, desse amigo da família que vai falar, não, você consegue, talvez de uma reciclagem no mercado de trabalho. Só que o depressivo, além dele saber que ele é depressivo, ele precisa dessa ajuda e ele precisa aceitar essa ajuda. Quando o orgulho, quando a vaidade, ela se apodera de nós, seja em qualquer estado, mas principalmente no estado depressivo, nós blindamos o tratamento. Nós nos colocamos reflexivos ao tratamento. O que é reflexivo? Reflexo. Eu vejo e volta. Eu recebo e volta. É como um espelho. Eu estou vendo a minha imagem, está refletindo a minha imagem. Então, se eu estou blindada pelo orgulho, pela vaidade, eu vou fazer um tratamento, por exemplo, no centro da fluidoterapia, o passe que eu recebo, ele não absorve, ele não entra em mim. Ele não chega no meu perispírito, ele não chega nos meus plexos, ele não chega nos meus chakras, nos meus centros de força. Por quê? Porque eu blindei por orgulho e vaidade. Eu acho que eu não preciso de ninguém. Eu acho que eu não preciso de ajuda. Eu vou me livrar disso sozinho. Pode ser? Pode, mas é muito difícil nós sozinhos sairmos de um processo depressivo. Lembra que eu falei? Ele ataca a nossa mente, ele ataca a nossa alma, a nossa inteligência. Tá lá o nosso princípio inteligente, tá na nossa alma, né? Que tá no nosso espírito encarnado. Então ele ataca-nos por dentro e ele nos adoece por fora, no nosso corpo físico. Então nós estamos, na verdade, fragilizados. E se nós colocarmos a carapaça, como é que aquela armadura, isso que eu queria lembrar, a armadura do orgulho e da vaidade, nós não vamos ser reflexivos ao tratamento da depressão. Nós vamos nos boicotar. Nós não vamos tomar a medicação, porque nós vamos falar, eu não preciso de remédio, eu não preciso de psiquiatra, eu não preciso de psicólogo. Eu não vou tomar passe, eu vou sempre deixar um momento em que o meu obsessor vai tomar conta ali da minha cabeça, porque eles aproveitam, porque o orgulho e a vaidade, gente, a vaidade, ela até certo ponto é legal, é boa, é produtiva, quando a gente fala assim, eu sou uma pessoa vaidosa. Vaidosa no sentido de eu vou me cuidar, eu vou estar apresentável. Ou eu sou uma pessoa orgulhosa, eu tenho orgulho daquilo que eu faço, porque eu faço com amor ou com carinho. Esses são os lados positivos do orgulho da vaidade. Mas eu estou falando dos lados negativos do orgulho da vaidade. Aquela pessoa que eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu por si só já me basto. E aí eu boicoto a ajuda do outro. Aí é quem eu boicoto a ajuda do outro encarnado e quem me boicota a ajuda é um obsessor desencarnado, porque ele aproveita desses meus erros, dessas minhas falhas, que são o orgulho e a vaidade, para me afastar do tratamento da casa, para me afastar do tratamento médico. É aí onde eu perco a consulta, é aí onde eu não vou tomar passe, aí onde eu vou no final do evangelho, não vou ficar ouvindo aquele lenga-lenga, aquela pessoa falando, eu não tô boa para isso. Então, pois é, quando a gente não tá bom para isso, é porque a gente precisa realmente disso. É igual quando a gente abre o evangelho no lar e fala assim, caramba, de novo essa mesma lição?
Nós não aprendemos ainda aquela lição. Ela teima em vir à nossa face, à nossa frente, ao nosso entendimento, porque na verdade nós ainda não sabemos vivenciá-la. Por isso que é importante termos força de vontade para nos tratar, continuarmos no caminho. A casa espírita, Lúcia, me deu tratamento por tempo indeterminado. Gente, será que eu tô tão ruim assim? Não. Tratamento indeterminado, ele pode terminar 5, 6 semanas, ele pode terminar 10 semanas, pode durar 3 semanas. Por que por tempo indeterminado? Para que a gente possa ir reavaliando a nossa caminhada. Então eu falo, por tempo indeterminado eu não vou, é muito tempo. Não, se ele é indeterminado, ele não é nem muito nem pouco, a gente não sabe qual é. Por isso que nós temos que ter perseverança de continuar o nosso tratamento. É igual ao antibiótico, o médico não mandou tomar um antibiótico 7, 10 ou 15 dias. Eu tenho que tomar nesses dias. Por quê? Porque o médico sabe que ele vai fazer efeito para o meu problema em 7 dias, ou em 10, ou em 15. Agora, se eu não tomar o antibiótico nos horários certos, nos dias certos, eu mascaro essa minha infecção, que daqui a um tempo ela volta. Então é a mesma coisa com a depressão. Eu posso mascarar essa depressão e fingir que está tudo bem porque eu sou autossuficiente. E daqui a um tempo, o que vai acontecer? Eu vou cair de novo. Eu vou ficar triste de novo. Eu vou chorar à toa de novo. Eu vou querer me fechar no meu mundinho de novo. Ou se eu sou a criança, eu vou me cortar de novo, adolescente. Eu vou só usar as redes sociais para falar da morte, do desespero. Eu vou pintar meu quarto de preto, eu vou usar roupa escura. O adolescente, às vezes, ele faz isso e a gente não percebe que ele está passando por um momento depressivo, que ele precisa da nossa ajuda. Que ele não se alimenta mais conosco na mesa, que ele não passa mais um momento de conversa conosco, que a gente não brinca mais, que ele está sempre triste, que ele está colheira, que ele não dorme bem, que o mundo dele agora é um mundo a par do nosso. Tem muitos adolescentes que fazem isso é normal. Eu tenho um aqui em cima, que para ele a pandemia tá normal, porque ele sempre foi um ermitão, então ele não tá sentindo diferença de nada. Mas ele está feliz, ele tá bem, ele toma banho todos os dias, pelo menos eu brigo para isso. Ele tá proativo na vida, tá estudando. Mas quando algo estiver errado, quando a gente perceber que as coisas não estão tão bem, vamos ficar espertos para saber o que vamos fazer. E às vezes esse adolescente também se autoflagela, se mutila, se boicota, porque ele precisa da ajuda, ele precisa da sua atenção como pai, da sua atenção como mãe, e a gente não enxerga. Porque às vezes a gente acha que pai e mãe é aquele, e eu ouvia isso às vezes também, mas eu dou tudo do bom e do melhor para o meu filho. Tudo do bom e do melhor a gente dá materialmente. Tudo do excelente é o amor que a gente pode dar. Esse amor não custa nada. Esse amor, ele é super barato, ele é de graça. Ele vem num carinho, ele vem num afeto, ele vem num beijo, ele vem num prato arrumado, mesmo que seja um arroz e um ovo frito bem gostoso, que é uma delícia, aliás. É o amor. Sabe aquele filho que de madrugada fala assim, mãe, bateu uma fome, e aí você fala assim, peraí que a gente vai fazer um lanchinho, vamos comer um lanchinho da madrugada, e desce e come um pão com ovo? É uma delícia, é o melhor pão com ovo que você vai ter, porque você vai estar com o teu companheiro, o teu filho, o teu amigo, e ele vai estar com a sua atenção. Então, são pequenas coisas, pequenos gestos que nós abrimos espaço dentro dessa carapaça da vaidade, do orgulho, da autossuficiência para se aproximar do próximo doente. Então é com o nosso carinho, é com a nossa atenção, com a nossa persistência que nós chegamos e nos aproximamos daquele que precisa da nossa ajuda. Então, meus amigos, enxergar a depressão é preciso. Aceitar a depressão quando ela está em nós é necessário. Buscar o tratamento em seu tríplice aspecto espiritual, psicológico e clínico é necessário, é importante.
Ajudar ao próximo que está em tratamento, que precisa, o que está depressivo, é fundamental. Entender que a depressão é uma doença também é fundamental. E acreditar, sobretudo, que nós nunca estamos sozinhos. É ter fé. Isso, essa conversa, esse bate-papo de hoje é o que eu procuro viver na minha vida. E eu quero que vocês vivam na vida de vocês junto com aqueles que amam. Porque sofrer da depressão é muito triste. Ter alguém que sofre da depressão do seu lado é muito triste. E nós viemos ao mundo para sermos felizes. Viemos ao mundo para aprender que cada reencarnação que temos é um desafio em busca da felicidade. E é isso que eu desejo a todos vocês do Fonte Viva, encarnados e desencarnados. Sejam felizes, cuidem de si mesmos, cuidem uns dos outros e vamos cuidar para que o nosso mundo amanhã seja um mundo muito melhor. E dessa forma, meus amigos, eu quero agradecer a todos vocês que têm saúde, que estão me vendo, agradecer a vocês que têm um alimento em sua mesa, agradecer a casa que vocês recebem, o abrigo que nos dá, o frio que nos suporta da chuva, o agasalho, olha como é bom, vamos agradecer a Deus, a espiritualidade amiga por estar conosco nos evangelhos do lar, nos tratamentos que passamos, vamos agradecer, enfim, a vida, que ela seja plena, que ela seja absoluta e que ela seja feliz. Mais uma vez eu agradeço essa oportunidade e me despeço de vocês, junto com vocês, orando ao Criador. Mestre querido, obrigada por mais uma oportunidade. Obrigada, Senhor, por esta vida. Traz a cura, Senhor, a todos aqueles que sofrem as dores do corpo físico e da alma. Embala o nosso mundo, Senhor, para que o sofrimento não exista mais, que a cura seja alcançada por todos aqueles que precisam, que a paz seja elevada a todas as mentes e aos corações, que não julguemos, Senhor, para não sermos julgados, que tenhamos, acima de tudo, a fé imorredora em Ti, para que o amor, junto contigo, a espiritualidade querida e todos nós deste planeta maravilhoso, continuem-nos a inspirar no caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, amigos. Um beijo no coração.